Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o alfabeto quadrático e o alfabeto cursivo do hebraico. É um estudo linguístico do hebraico, tá, pessoal? Eu normalmente passo para vocês estudo bíblico, mas hoje é um estudo linguístico do hebraico. Por que que é um estudo linguístico do hebraico? Porque o Taná, que é conhecido no cristianismo, melhor dizendo, como Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. Então, por isso eu achei necessário nós passarmos esse estudo para vocês. Nós temos aqui o alfabeto hebraico na forma quadrática e na forma cursiva. Eu quero aqui deixar uma coisa bem clara para vocês, que o cursivo, o alfabeto cursivo, ele é utilizado hoje em Israel, nos dias de hoje, na escrita manual. Não é um alfabeto que está em desuso, tá, pessoal? Por exemplo, como o paleohebraico, que está em desuso. Não, o cursivo, ele compõe, ou melhor dizendo, ele é o hebraico moderno, só que na forma cursiva, que é utilizado hoje em Israel. Então, vamos lá. Nós temos aqui um comentário de gramática do hebraico bíblico, ou melhor dizendo, do hebraico quadrático, que diz assim: as letras que formam o alfabeto hebraico são chamadas quadráticas, ou caracteres quadráticos, devido às formas mais ou menos quadradas. Existem também as letras cursivas, utilizadas ainda hoje na escrita manual. Neste livro, contudo, serão utilizadas apenas as quadráticas, pois são empregadas na literatura normalmente disponível em nosso país. Aparecem nos livros, na imprensa de forma geral e, o mais importante para os estudantes de teologia, nos textos impressos da Bíblia hebraica. E nós temos aqui, Gusso, ano 2005, página 21. Pessoal, aqui é o que eu grifei para vocês em negrito, que diz assim: as letras cursivas são utilizadas ainda hoje na escrita manual, que é o que eu falei anteriormente para vocês, que é utilizada hoje em Israel. Por exemplo, quando um israelense, ou um israelita, ou um cidadão de Israel, falante do hebraico, um nativo, enfim, ele vai fazer uma escrita manual, é utilizado as letras cursivas na escrita manual. E o alfabeto quadrático, ele é utilizado nos livros ou nas literaturas. Ele também é conhecido como alfabeto de imprensa, porque ele é utilizado nas literaturas, na Bíblia hebraica, enfim. Se você vê nos vídeos no YouTube, você vai ver lá em Israel placas. Essas placas normalmente elas estão no alfabeto quadrático, que é conhecido como alfabeto de imprensa. Fachadas de lojas, enfim, está no alfabeto quadrático, que é o alfabeto de imprensa. Já o cursivo é um alfabeto de escrita manual, tá, pessoal? Vamos distinguir essas duas coisas. Nós temos aqui para vocês aqui, pessoal, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, para que depois ninguém porventura venha me entender de forma errada. Eu não estou aqui tratando de dois alfabetos distintos, né? Que são dois alfabetos que não são iguais, que não fazem parte do mesmo alfabeto. Não, isto é um pensamento errado, tá, pessoal? Eu estou falando de um único alfabeto, que é o alfabeto hebraico, mas ele tem duas formas de escrita. E essas duas formas que eu quero apresentar para vocês, que é a forma quadrática e a forma cursiva. Mas é o mesmo alfabeto. Por exemplo, nós temos aqui o Aleph. Se você vê aqui o Aleph, isso na forma quadrática. Você vai ver aqui do lado, você também vai ter o Aleph, só que o Aleph na forma cursiva. É a mesma letra, tá, pessoal? Só que aqui na forma quadrática e na forma cursiva. A própria palavra quadrática já diz, pessoal, porque ela tem um formato mais quadrado, por isso que é chamado de hebraico quadrático. E por isso que é chamado o hebraico cursivo de cursivo, porque ele tem um formato mais arredondado. Se você vai ver que o Bet, ele é um formato mais arredondado, o Gimel também,
o Dalet. Por isso que ele é conhecido como alfabeto cursivo, porque a forma de escrita mais arredondada, tá bom, pessoal? Nós temos aqui uma observação. O Aleph não possui som próprio. Parece estranho uma letra não ter som, mas também na língua portuguesa ocorre algo semelhante quando se utiliza a letra H em certas palavras, como por exemplo aqui homem ou hora. Então o Aleph se assemelha muito ao H do nosso português. Aqui nós temos a referência, Gusso, ano 2005, página 23. No último slide vai estar a referência desse material aqui para vocês que eu estou fazendo menção, tá, pessoal? Nós temos aqui o Aleph, pode ter som de A, E, I, O, U, depende da pontuação que leva. E aqui é o hebraico cursivo, tá, pessoal? Então, o Aleph ele pode ter o som de A, de E, de I, de O e de U. Depende muito da pontuação que ele leva. Então, ele pode ter estes sons. Nós temos aqui a continuação do hebraico quadrático e cursivo. Você vai ver aqui, ó, que nós temos aqui o alfabeto quadrático e nós temos a mesma letra no cursivo. Nós temos aqui o Vav, né, no quadrático, e nós temos o Vav no cursivo. O Zain nós temos aqui na quadrática e o Zain também na cursiva. E nós temos aqui o Het na forma quadrática e o Het na forma cursiva. Vocês viram que eu pronunciei um R bem longo, né, como se fosse dois R's bem forte, porque o Het a pronúncia do Het é dessa forma. É um Het bem puxado, tá, pessoal? E nós temos aqui a observação. O Vav, ele tem som de V, mas pode ter som de O e também ele pode ter som de U, depende da marcação que ele leva. Então, o Vav, ele tem o som de V, mas ele também pode ter som de O e também pode ter som de U. Depende muito da pontuação que ele leva para ele ter esse som. Nós temos aqui um exemplo para vocês, que é Ruach. Essa palavra Ruach, ele significa espírito, o vento, enfim. Nós temos o Resh, que o Resh é um som de um R, né? um R mais não tão forte como o Het, né? Um R bem puxado, um R mais brando, né? Um pouco mais suave. Já o Het, no final, ele tem esse som de R bem puxado. Então, por isso que eu pronunciei o R no início como se fosse um R mais brando, né? Não tão forte. E no final, o Het, eu puxei o R, né? Então, fica Ruach. Ruach. Vocês viram? Essa é mais ou menos o que se assemelha à pronúncia desta palavra em hebraico. E nós temos aqui, para vocês aqui, o Re, né? Vocês viram que eu pronunciei levemente, quase que eu nem pronunciei o R, bem suave. Por quê? Porque essa é a característica desta letra. Ele tem um som de H levemente aspirado, semelhante ao da palavra inglesa house. Essa palavra house significa casa em inglês. Ele tem um som de R levemente aspirado, quase que é bem difícil você distinguir no início desta palavra o R, né? Mas é um R bem leve, bem suave. Alguns israelitas, quando vai pronunciar essa palavra, muitas vezes acaba nem pronunciando com o som de R, né? Acaba pronunciando como aqui na transliteração, aqui, ó, E, como se fosse o E sem pronunciar o R. Alguns pronunciam, isso é normal justamente por causa dessa característica, porque é uma pronúncia bem suave, bem leve, quase muito fraco, quase que impronunciável, tá, pessoal? Para vocês entenderem mais ou menos isso. Nós temos aqui o Het, né? Tem o som de H fortemente aspirado, semelhante à pronúncia do J em espanhol, como no substantivo próprio Júlio. É transliterado por um H com um ponto para distingui-lo do Re. Aqui nós temos aqui Gusso, né, a referência aqui embaixo, página 23 e 24. Então,
O RET, ele se assemelha à pronúncia do J em espanhol. O J em espanhol ele tem som de R mais forte, J. Vocês vão ver que no português se pronuncia J e no espanhol se pronuncia J, né? Então, ele tem um som de R um pouco mais forte. Então, o RET, né, que é em hebraico, essa letra RET se assemelha a essa letra J em espanhol. Vamos dar prosseguimento. Aqui nós temos a continuação do alfabeto quadrático e cursivo, o tet na forma quadrática, e nós temos aqui o tet na forma cursiva. Yud, né, na forma quadrática, Yud na forma cursiva. Nós temos o kaf na forma quadrática e o kaf na forma cursiva. O lamed, e nós temos o lamed na forma cursiva. Vamos dar prosseguimento. Nós temos aqui continuação, né, o alfabeto quadrático e cursivo, o men na forma quadrática e o men na cursiva. Nun, e nós temos o nun. Samer, e nós temos o samer. E nós temos o ain, e nós temos o ain na forma quadrática e na forma cursiva. Nós temos aqui uma observação, o ain, no uso moderno, é melhor tratá-lo como não tendo som. Nós temos a referência Gusso, ano 2005, página 23. O ain se assemelha muito ao aleph, né? Melhor tratá-lo como se ele não tivesse um som. Ele pode ter som de A, E, I, O, U, o aleph, no alfabeto cursivo, só que isso vai depender da marcação que ele leva, como está escrito na parte de baixo aqui para vocês. Vai depender muito da marcação, né, que ele leva. Então, ele pode ter esse som como o aleph. Vamos mais adiante. Nós temos a continuação, alfabeto quadrático e cursivo, o P na forma quadrática e o P na forma cursiva. O tzadik na forma quadrática e o tzadik na forma cursiva. O kuf na forma quadrática e o kuf na forma cursiva. E nós temos o resh na forma quadrática e o resh na forma cursiva. E nós temos aqui, para finalizar o nosso alfabeto, nós temos aqui o hebraico quadrático e cursivo, o shin na forma quadrática e o shin na forma cursiva. Nós temos o tav na forma quadrática, nós temos o tav na forma cursiva. Pessoal, eu não botei aqui as letras sofites do alfabeto, tá, pessoal? Eu botei mais as principais. Por exemplo, nós temos o men, o men, e também nós temos o men final, né? Nós temos o kaf, que normalmente ele vem no início das palavras, e nós temos o kaf sofit, que ele vem mais no final. Então, a parte das letras sofit eu não coloquei aqui para vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, para nós podermos entender essa questão de alfabeto de imprensa quadrático e alfabeto cursivo do hebraico, eu assemelho isso ao nosso português. Nós temos aqui no nosso português, para que vocês entendam isso, nós temos aqui em português o alfabeto de imprensa do português. Nós temos aqui na forma maiúscula, né? E nós temos o alfabeto de imprensa na forma minúscula. Por exemplo, se você vai digitar algo no Word, no computador, você vai usar esse alfabeto aqui, ó, que é conhecido como alfabeto de imprensa. O maiúsculo e o minúsculo. Normalmente, início de frase, você vai ter início de frase, você vai começar com uma letra maiúscula e o restante minúscula, tá, pessoal? Normalmente isso acontece, mas depende da oração, da palavra, ele pode ter uma variação nisso. Mas isso não vem ao caso nesse momento, é só mais a forma que nós queremos tratar. E nós temos aqui o alfabeto cursivo do português, aqui, ó, que vocês vão estar vendo aqui, ó, na forma minúscula, aqui onde que eu estou com o mouse aqui, ó, que é a parte de cima, que é a forma minúscula, e nós temos aqui a cursiva na forma maiúscula. Então, eu assemelho o hebraico cursivo ao alfabeto cursivo do português, né? Se assemelha ao alfabeto cursivo do português,
E o alfabeto quadrático do hebraico eu assemelho muito ao alfabeto de imprensa do português, que é esse aqui, ó. Então, para que vocês entendam, da mesma forma que no português também tem o alfabeto de imprensa, que é utilizado em Word, também em livro, pessoal. Muito bem, ainda bem que eu lembrei também. Não só em Word, mas também no livro você vai ter, nos livros, nas literaturas, você vai ter esse alfabeto aqui, pessoal, que é o de imprensa. E normalmente no dia a dia, né, muitas vezes, quando você vai escrever, você utiliza as letras cursivas, porque as letras cursivas são uma escrita um pouco mais fácil, né, de escrever. Por isso que nós temos a letra cursiva, também por ser uma forma mais arredondada e mais, né, em tese, seria mais fácil de escrever. No dia a dia, geralmente se escreve aqui. Nem todo mundo escreve no dia a dia na forma cursiva, tá, pessoal? Muitos escrevem na forma, no dia a dia, quando vai escrever algum bilhete, algum papel, utiliza o alfabeto de imprensa. Eu confesso para vocês que eu, quando eu vou escrever no meu dia a dia, manualmente, com a minha mão, eu utilizo o alfabeto de imprensa. Antigamente eu utilizava também o alfabeto cursivo, né, na escrita manual, só que eu deixei de utilizar esse alfabeto cursivo no meu dia a dia, passei a utilizar o alfabeto de imprensa, né, mas o ideal seria utilizar o cursivo no dia a dia e o de imprensa deixar para as literaturas, enfim, tá, pessoal? Mas isso não é regra, fica a critério de cada um, né, pessoal? Nós temos aqui as referências aqui, e também nós temos a referência em hebraico aqui, ó, que é uma literatura do hebraico moderno. Pessoal, se você gostou desse vídeo que eu preparei aqui para vocês sobre o alfabeto hebraico da forma cursiva e quadrática, quero frisar de novo aqui, pessoal, para que ninguém me entenda mal. Nós estamos tratando de um mesmo alfabeto, só que de duas formas de escrita diferentes, tá, pessoal? Entendam isso. Se você gostou desse vídeo, pessoal, não se esquece, para ajudar o nosso canal, deixa seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, clique no sininho de notificação e quando nós postarmos vídeos aqui, o YouTube estará enviando para você. Shalom, shalom, abraço a todos.